Graça e paz, meus irmãos. Queria convidar você para abrir a sua Bíblia, acessar a sua Bíblia em 1 Reis, no capítulo 19. Há uma história já muito conhecida dos irmãos. Nós vamos falar sobre um personagem bíblico que já é conhecido dos irmãos. E nós queremos só pontuar alguma coisa, né, nessa questão. Nós vamos falar sobre o profeta Elias. Talvez você já tenha lido, já tenha desenvolvido um estudo, um trabalho sobre esse profeta, né? E nós vamos estar falando algumas coisas, alguns princípios referentes a ele. Porém, a história de Elias, ela não se inicia no capítulo 19, aonde nós temos a história famosa, quando a mulher do rei Acabe, Jezabel, fala que vai matar a Elias, e Elias ele foge, né? Ele com medo da morte, com medo daquela ameaça feita por Jezabel se cumprisse na vida dele. Então ele vai embora, mas a história dele não começa aí. A história dele começa um pouquinho antes, começa no capítulo 17. E quero que você acompanhe somente para que a gente verifique aí. Elias e a seca, diz aí. Um profeta chamado Elias, 17, versículo 1. De Tisbé, tisbetano ele era, na região de Gileade. Disse ao rei Acabe. Me chama a atenção, primeiramente, que Elias, iniciando a sua história no capítulo 17, fala da onde ele é, de Tisbé, tisbetano. Alguém já ouviu falar nessa cidade? Essa é uma cidade muito, mas muito pobre, insignificante quase, não é conhecida. Elias não era uma pessoa vindo de uma família sacerdotal, né, do reino. Não, era uma pessoa simples, humilde. A família de Elias quase ninguém conhecia. Mas é dessa cidade, dessa condição, dessa situação que ele vivia, humilde, simples, é que Deus levanta Elias para ser o profeta, para falar ao povo de Deus diante de uma situação que aquele povo estava vivendo em Samaria, no Reino do Norte. Diz a palavra de Deus que a Samaria era um lugar onde estava enfrentando uma crise muito grande. Que crise era essa, pastor Evandro? Crise social, crise moral, crise econômica, crise espiritual. Parece até que transportaram a crise daquela época, do tempo de Elias, para o tempo de hoje. Se nós olharmos rapidamente a questão do mundo, e não quero nem pontuar tantas coisas aqui, nós podemos observar que as mesmas coisas que estavam sendo vividas ali em Samaria, está acontecendo também hoje aqui. Eu estava vendo na televisão hoje, aumentou o número de delinquência juvenil em Portugal. Não sei quantos viram essa reportagem. Jovens de 12 a 19 anos estão a cometer muitos crimes que tempos atrás não cometiam. Estão dizendo que é consequência da Covid. Em Lisboa, principalmente, jovens matando jovens, fazendo furto, roubando, quando nunca se teve aqui em Portugal. Crise. Lendo e verificando a televisão semana passada, o pessoal deve falar: pastor, só vive vendo televisão. Eu vivo televisão, mas eu fico só antenado no que está acontecendo no mundo referente ao Evangelho. Convido você a fazer o mesmo também. Falou que de cada 7 crianças, uma criança terá problema de saúde mental. De 10 até 17 anos. De cada 7, uma criança vai ter problema de saúde mental. Uma boa hora para se formar em psicologia, psiquiatria, psicanálise. Vai ter campo para trabalhar.
vai pecando. Então, a crise que estava acontecendo lá, está acontecendo hoje aqui. Olhamos para a guerra, Rússia e Ucrânia, domínio, poder, pessoas com suas vidas ceifadas na guerra, a fome na África, violência no Brasil, corrupção em outro lugar, crises instaladas. E é nesse momento que Deus levanta Elias, no momento de crise de Samaria. Vai falar no capítulo 18, versículo 2. Então Elias saiu para se apresentar a Acabe, o rei daquela época. A falta de alimento era muito grande em Samaria. Falta de alimento, faltava alimento. Talvez venhamos a ter algum problema futuro, e aqui não quero ter uma palavra de amedrontamento, mas nós precisamos estar em confiança sempre em Deus. A questão do trigo e a questão do aumento que teremos nos alimentos, já estamos tendo, né? A questão da gasolina, do gasóleo, tudo mais que tem subido absurdamente, diante das crises, diante das dificuldades, das lutas. E é nesse contexto que Elias é levantado. E Elias teve, no capítulo 17, algumas experiências com Deus. No capítulo 18 também. E nós vamos ver algumas antes de entrarmos diretamente no corpo da mensagem. Primeiro, Elias é levantado de Tisbé, essa região simples, humilde, quase insignificante. E aqui Deus chama ele para ir para o ribeiro, e falando para ele, vai para lá, porque lá você será alimentado pelos corvos, e terá água do riacho. Eu fico pensando que Elias poderia retruncar sobre esse chamado, não? Poxa, Deus me chama para ser alguém, boca dele, para falar para Samaria que está passando por essa crise, e a primeira situação já é para ir para esse sítio, ser alimentado por corvos. Ou seja, o que nós estamos primeiramente aprendendo aqui com Elias? Deus queria levar Elias para uma faculdade, a faculdade da dificuldade, da dependência única e exclusivamente de Deus. Dependência do provedor e não da provisão. Muitas das vezes nós dependemos da provisão, mas não do provedor. Deus é que provê todas as coisas. E Deus estava levando Elias para esse primeiro ensinamento, essa primeira experiência. Dependa do provedor, não dependa da provisão. A luta sua não será fácil. Você foi chamado para ser profeta numa nação, Samaria, que foi colonizada pelos assírios, levado cativo pelos assírios, e passou muito tempo ali cativo, uma nação complicada, que escravizava o seu povo. E Elias é levantado ali naquele momento para ser a boca de Deus. E o primeiro lugar que Elias é levado é para o ribeiro. Aqui nós podemos parar e fazer a meditação somente aqui. Primeiro, que Deus não conta com superestrelas. Deus chamou Elias de Tisbé, uma cidade que ninguém conhecia, de família que não era sacerdotal, não era monarca, simples, humilde. Elias também era um homem simples, humilde. Então Deus conta com você e comigo nesse dia, para nós também fazermos o trabalho dele. Às vezes você pode pensar assim, mas eu, pastor, eu não sei nada, eu sou desse lugar assim, assado, coloca um bocado de impedimento para não ir, para não fazer o trabalho do Senhor. Mas Deus chama você, Deus me chama. Deus me tirou de um lugar muito pobre, e quando eu leio isso aqui eu me identifico muito. Uma comunidade muito carente, e eu estou aqui em Portugal falando para você da palavra de Deus. É Deus que me chama. E se Deus chamar você, irmão e irmã, por favor, diga sim. Respeite.
Mas Deus queria apertar um pouco mais a Elias. Por quê? Porque é assim que Deus trabalha. Os irmãos já me ouviram falar aqui que a vida cristã não é um mar de rosas. E não é mesmo. É para as pessoas que estão preparadas para aprender com o tratamento que Deus quer dar a cada um de nós. E às vezes o tratamento de Deus é um tratamento que vai doer, mas vai fazer você uma pessoa melhor. O problema é que nós não queremos passar por os desertos que a vida nos oferece, mas esses são pedagógicos, fazem parte do nosso crescimento, da formação do nosso caráter, do nosso ajuste. Mas nós queremos uma vida boa, nós queremos uma vida na comodidade, nós queremos falar de um Deus que sempre tem vitória, que é abençoador, que é isso, que é aquilo, e Ele é. Mas se você não foi ao deserto ainda, se prepare, porque você irá. Mais cedo ou mais tarde você passará pelo deserto da vida. E terá que estar preparado, porque muitos, quando se estão no deserto, se desviam. Você já me ouviu falar aqui em uma outra mensagem. Não se perca no meio da tempestade. Decida não se perder no meio da tempestade. Agora, decida não se perder na tempestade no deserto. Porque muitos se perdem ali, mas é necessário passar por ali. E Elias, Deus não poupou Elias para essa situação. E Deus apertou um pouco mais, levou ainda Elias além do riacho e comer comida dada pelo corvo. Ele levou para a viúva Sarapta. Sarapta é fornalha, é fogo. Ou seja, Deus queria ainda moer mais ainda Elias. Não que ele tinha essa questão sarcástica, não. É porque Elias deveria passar por aquilo. E eu estava vendo ontem uma questão de... ali na África, agora eu não me recordo do país, que de uma certa forma pegou fogo em tudo ali. E queimou todas aquelas áreas ali da África. E depois a pessoa que estava fazendo o documentário falou que era necessário ter aquelas queimadas por causa de alguma coisa no solo, que eu não sei explicar agora, que iria depois florescer mais forte, mais verde, mais bonito. Então às vezes é necessário que o fogo, e muitos agricultores fazem isso, colocam fogo para que a terra possa regenerar, possa reviver, viver novamente, possa ser tratada. E às vezes Deus faz assim conosco, nos leva ao fogo para nós novamente reviver, novamente nos ajustar, novamente saber quem somos verdadeiramente e quem confiamos no provedor e não na provisão. Então, se você está passando pelo fogo, irmão, não desista, não chute o balde, não vá embora, porque isso é tratamento. É tratamento de Deus para a sua vida, é tratamento de Deus para a minha vida. Era uma crise social, econômica, moral, espiritual. Elias era desconhecido, lugar desconhecido, família desconhecida. Acabe era o pior rei de Israel. Conta-se que desde a época do rei Saul, desde a época do rei Davi, do rei Salomão, 120 anos, cada um governou 40 anos. Tiveram ali 8 dinastias até chegar a Elias. E 19 reis passaram por ali. 19 reis maus, distantes do Senhor, que não temiam ao Senhor, que não queriam saber nada do Senhor, da palavra do Senhor. A crise estava instaurada. E nesse momento Elias é levantado, sustentado para que seja esse profeta. A Samaria, capital do reino do norte, 10 tribos, cativo pelos assírios. Elias saiu do anonimato para o palácio. Agora ele teria que falar com Acabe. Vai falar com Acabe agora. Depender mais do provedor do que da provisão. E nesse momento aqui, que ele se encontra com a viúva. Uma viúva não é como agora, que talvez a viúva aqui possa ter uma condição, uma pensão boa. Mas naquela época não. Mais uma vez, Deus leva Elias para essa viúva, para que essa viúva o alimentasse. Desse a ele de comer. Falando assim,
mais uma vez, dependa do provedor e não da provisão. Dependa de mim, Elias, e não daquilo que eu posso dar a você. Dependa de Deus, irmãos. Não dependa das coisas de Deus. Dependa dele, da intimidade com ele, da oração dele. Porque assim nós podemos ter uma vida melhor, mais tranquila, referente a tudo aquilo que Deus tem para nós como propósito de vida. E então essa viúva abençoa Elias, dá pão para o Elias, falando que não tinha pão, não tinha nada, mas ela abençoa ele. E Elias também abençoa ela, porque o filho dela fica doente, morre, mas Elias consegue ressuscitar esse filho. É a primeira aparição de uma pessoa ressuscitada, porque alguém se colocou à disposição para passar pelo fogo. Quando você passa pelo fogo, irmão, Deus vai te dar a oportunidade, depois de trabalhar no seu caráter, abençoar pessoas. Tem pessoas que querem fazer o inverso, querem abençoar sem ter passado pelo treinamento de Deus, sem o aperto de Deus, sem ter ido por riacho, sem ter passado pela fornalha, mas quer logo abençoar pessoas. Não, às vezes nós não estamos preparados até passar por essa faculdade, que é Deus que permite viver. Talvez essa mensagem não agrade o teu coração, porque talvez o que você veio buscar hoje aqui era vitória, era glória, era exaltação, era louvor. E o profeta teve que passar por tudo isso. Talvez está falando assim, pastor, está mal, está ruim, está falando só de coisa ruim. Mas quando chega no versículo, no capítulo 19, irmãos, a coisa esquenta mais ainda para Elias. Pô, pastor, você não vai parar de falar coisa ruim, não. Dá uma palavra de ânimo aí, por favor. Assim eu já vou ficar até em depressão de tanta coisa ruim que Elias passou. Eu não quero ser profeta nunca desse jeito. E quando chega no versículo 1, nós podemos observar aí. Nós vemos aquela grande história do profeta, que ele vai falar com Acabe, com Jezabel. E Jezabel fala para ele sobre a questão da morte. E nós vamos ler, e é nesse contexto, isso foi só a introdução, que eu quero trazer você diante da situação que Elias vivia, e como o provedor abençoou a vida desse homem. Irmãos, preste atenção, quando eu e você estamos na dificuldade, Deus não perdeu o controle. Deus continua no controle, continua sendo o mesmo Deus, como sempre foi e como sempre será. Nós nos desesperamos, mas Deus não se desespera. Ele sabe exatamente o que nós estamos a passar. As dores, o sofrimento, as lutas, os nossos questionamentos, as nossas frustrações, nossas angústias, mágoas, as nossas dores interiores. Ele sabe de tudo. Ele conhece você porque Ele criou. Ele me conhece porque Ele me criou. Então fique calmo. O vento não vai durar para sempre. E na vida de Elias também não durou. E diz assim o versículo 19, capítulo 19, versículo 1. O rei Acabe contou a sua esposa Jezabel tudo o que Elias havia feito e como havia matado a espada todos os profetas do Deus Baal. 2. Aí ele mandou um mensageiro a Elias com o seguinte recado: que os deuses me matem se até amanhã, a esta hora, eu não fizer com que você mesmo, que você fez com os profetas. Quem que está dando essa notícia para Elias, irmãos? Quem? A mando de quem? Jezabel. Isso me chama a atenção. Por quê? Porque um homem que já teve tantas experiências com Deus, no riacho, com a viúva, ressuscitou gente, agora uma palavra vindo de alguém que não era a voz de Deus, ele dá crédito. Muito cuidado com as vozes que você tem ouvido, vozes de desesperança, vozes que não vão levantar você, vozes que vão amedrontar o seu coração. E essa não é a minha palavra para hoje. A minha palavra para você hoje é de você levantar, de encorajamento, de você olhar as suas circunstâncias e falar: eu não vou desistir, eu vou permanecer, eu vou até o fim, eu vou vencer.
Eu vou caminhar. Eu decido não desistir. A minha palavra para você é essa, porque essa é a palavra que eu encontro aqui em Elias, no capítulo 19. Então, no versículo 3 vai dizer: Elias ficou com medo. Ah, o medo. O medo, ele pode, não é o medo natural. Se você sobe uma ponte e fala para o Jorge assim: Jorge, salta daí, parceiro. Eu ia falar isso para o Jorge porque ele é meu amigo, mas tem alguns aqui que eu mandaria para a ponte. É brincadeira. Calma. Calma. Então o que acontece? O Jorge vai entender o que é isso, pastor. É muito alto isso aqui. É um medo natural. Atravessa essa rua aí cheio de caminhão, passar para lá e para cá, sem olhar. Não vai dar. É um medo natural, faz parte de nós mesmos. Controlado. Mas o medo que te paralisa, esse é o medo prejudicial. É o medo que não deixa você dar passo. Por quê? Porque você não confia no provedor. Não vou seguir porque... O que pode me acontecer lá? O que eu vou passar lá? O medo paralisou quem? Elias. Porque para salvar a sua vida, fugiu. Quando nós fugimos de algo que temos que enfrentar, não nos tornamos quem deveremos nos tornar. Pegou essa aí, irmão? Essa aí? Pegou essa aí? Anota, porque essa aí é uma pérola. Essa aí é uma pérola contigo. Quando, nem lembro mais do que eu falei. Quando nós fugimos do que temos que enfrentar, deixamos de nos tornar quem verdadeiramente devemos ser. Então cuidado, irmão, porque você foge das lutas, você nunca vai ser quem você deveria ser. Elias fugiu, medo. Ai, agora o que eu vou fazer? Medo, ai meu Deus, não vai dar. Fique tranquilo, deixa ele aí, fica na benção. Isso é vida, força. Deixa ele. Elias fugiu com seu ajudante para a cidade de Berseba, que fica na região de Judá, deixou ali o seu ajudante. Uma coisa difícil. 3. Elias ficou com medo e foi para o deserto andando o dia inteiro. Aí parou, sentou-se na sombra de uma árvore e teve vontade de morrer. Parece igual outro personagem também que foi profeta. Quem que teve vontade de morrer? Vamos ver se os irmãos estão dando de Bíblia. Que tem só 4 capítulos no livro dele. Jó, Você não fala. É Jonas, né? Rapaz, na hora... Quem teve vontade aqui já de morrer? Não levanta a mão, porque eu sei que vai ser um cara. Essa vontade, irmão, na hora do medo. Ele fugiu com o seu ajudante, mas em determinado momento ele deixou o seu ajudante lá. O que isso simboliza para nós? Solidão. As circunstâncias levaram a ele tomar essa decisão. Não foi uma opção. Solitude, eu mandei até para o Jorge uma questão dessa, não, Jorge? Deu lá? Ele deu uma dica para você. Vai curtir um dia. Mas não deu, não? Já se foi, né? Para ter um dia sozinho, nós, ir num spa, comer sem esposa, sem ninguém, sozinho. Para você se conhecer, fazer uma autoanálise, ouvir os cantos dos pássaros, tomar um banho de piscina no dia quente. Entendeu? Curtir você mesmo, dar um presente para você mesmo. Solitude faz parte da vida, irmão. Faz parte do conhecimento de você mesmo. Mas aqui não foi uma opção de Elias. Ele foi impulsionado, pressionado a sair. Por quê? Por causa da acusação e da pressão de Jezabel. Ô mulherzinha danada, velho. Botou o profeta para correr, velho. Cuidado com as mulheres, ela tem poder. Cuidado. 4, 5, acho que é 5. Eu já estou até quase pegando já tudo. Elias se deitou debaixo da árvore e caiu no sono. De repente o anjo tocou nele e disse: levanta-se e coma. Elias olhou em volta e viu perto da sua cabeça um pão assado, nas pedras e uma jarra de água. Ele comeu, bebeu e dormiu de novo. 7. O anjo do Senhor Deus voltou e tocou nele pela segunda vez, dizendo: levanta-se e coma, senão você não aguentará a viagem. Preocupação. 8.
Elias se levantou, comeu, bebeu, e a comida lhe deu força bastante para andar 40 dias e 40 noites, até o sinal, o monte sagrado. 9. Ali ele entrou numa caverna para passar a noite, e de repente o Senhor Deus lhe perguntou: o que você está fazendo aqui, Elias? Ele respondeu: ó Senhor Deus Todo-Poderoso, eu sempre tenho servido a ti e só a ti, mas o povo de Israel quebrou a sua aliança contigo, derrubou os teus altares e matou todos os teus profetas. Eu sou o único que sobrou, e eles estão querendo me matar. O Senhor Deus disse: saia e vá ficar diante de mim no alto monte. Então o Senhor passou por ali e mandou um vento muito forte, que rachou os morros e quebrou as rochas em pedaços. Mas o Senhor não estava no vento. Quando o vento parou de soprar, veio um terremoto, porém o Senhor não estava no terremoto. 12. Depois do terremoto veio o fogo, mas o Senhor não estava no fogo. E depois do fogo veio um sussurro, calmo, suave. Quando Elias ouviu o sussurro, cobriu o rosto com capa. Então saiu e ficou na entrada da caverna. E uma voz lhe disse: o que você está fazendo aqui, Elias? 14. Ele respondeu: ó Senhor Deus Todo-Poderoso, eu sempre tenho servido a ti e só a ti, mas o povo de Israel quebrou sua aliança contigo, derrubou os teus altares e matou todos os teus profetas. Eu sou o único que sobrou e eles estão querendo me matar. 15. Então o Senhor Deus disse: volte para o deserto e fica perto de Damasco. Chegando lá, entre na cidade e unja Azael como rei da Síria. Tá bom. Irmãos, no versículo 3 nós observamos o sentimento que pairou no coração de Elias, o medo. E como eu falei, o medo que não controla, o medo que não é natural, ele te paralisa e você é impedido de realizar coisas por causa desse medo. Eu conversando com uma médica, uma nutricionista, ela falou para mim assim: eu fui convidada para ir para Miami. Eu falei: show de bola, Miami, beleza. Estava eu e Rosângela fazendo a nossa avaliação. E por que a senhora não foi a Miami? Se foi convidada para ir a Miami? Com casa, com tudo? Porque eu tenho medo. Aí eu falei: mas quantas oportunidades a senhora vai ter de ir a Miami? Mais. Ela: não sei. Eu falei: então o medo vai deixar de a senhora viver talvez uma experiência muito boa de conhecer Miami por causa do medo. Vença o medo e vá para Miami. Falei para ela. Exatamente o que estava acontecendo aqui. Nós deixamos de realizar determinadas coisas na nossa vida por causa do medo. O medo paralisa. O medo não deixa a gente dar passos. Trava a gente. Quando a gente pensa na consequência, o risco. E eu quero dizer uma coisa para você aqui. A vida é algo que tem riscos. Quem não assume risco na vida, deixa de experimentar o extraordinário de Deus. Corra risco. Avance. Prossiga. Faça acontecer. Crie algo. Monte uma firma, uma empresa. Mude a circunstância da sua vida. Mas avance, não pare por causa do medo. O que será? Será que eu vou ter condições? Será? Tem gente aqui que poderia estar fazendo faculdade. Não faz porque, eu tenho medo. Como é que vai ser lá? Será que eu vou conseguir fazer os trabalhos? Medo. Não avança. Quando estava me programando para vir para Portugal, bateu medo em mim. Novo, tudo novo, país novo, coisa nova. Se eu deixasse o medo me dominar, não estaria aqui com vocês. Deixar de viver experiências maravilhosas como vivi no Marrocos, na Espanha. Relacionamento com os irmãos, aprendendo com os irmãos. Aprendendo com o Jardel. Aprendendo com o pastor. José Mauro. Sabedoria pura. Deixaria de viver esse extraordinário por causa do medo. Mas eu vim, e como que Deus trata o medo, irmão? Com a palavra dele.
No versículo 13, nós vamos ver, coloca para mim, por favor, no versículo 13. Por acaso não lhe contaram que quando Jezabel estava matando os profetas de Deus, eu escondi 100 deles em caverna, em 2 grupos de 50, e providenciei comida e água para eles? Obadias já tinha escondido alguns profetas. Ele não estava sozinho. Quando tem o medo, vem a palavra de Deus para consolar, confortar, fortalecer, animar o nosso coração. E é isso que eu estou trazendo para você. Não deixe que o medo trave você. Você tem a palavra de Deus, você tem Deus que está ao seu lado, Deus Emanuel, Deus conosco, um Deus que promete nunca nos desamparar, nunca nos deixar. Eis que estou convosco todos os dias, até a consumação do século. Esse é o Deus que nós servimos, irmãos. Mas muitas das vezes nós pensamos no Senhor, na primeira tempestade, na primeira crise que Ele nos abandonou. Ele continua sendo quem Ele sempre falou que é. O Deus Todo-Poderoso, o Criador dos céus e da terra. Esse é o nosso Deus, Deus que servimos. Então, como Deus cura o medo? Com a palavra. No versículo 4, podemos observar um Elias cansado. Observa aí o versículo 4. E quando Jezabel estava matando os profetas, e foi para o deserto andando o dia inteiro. Aí parou, sentou-se na sombra de uma árvore e teve vontade de morrer. Então orou assim: já chega, ó Senhor Deus, acaba agora com a minha vida. Eu sou um fracasso, como foram os meus antepassados. É um sinal de cansaço, irmão. Eu sou um fracasso. Já tentei isso, aquilo outro, já fiz isso, tentei isso. Eu sou um fracasso, não dá mais para mim. Já chega. Quem já falou isso determinada vez na sua vida? Não precisa levantar a mão. Chega, hoje chega. Eu sou um fracasso, não dá mais para mim. Eu desisto, a ponto de solicitar a própria morte. Cansaço, por causa de uma ameaça. Talvez estou falando para você que está nessa vida muito cansado, o seu coração aí todo dilacerado, cansado na alma, na mente, cansado de não conseguir nem ver mais nenhuma esperança para a sua vida. E como é que Deus cura esse cansaço? O cansaço do próprio Jonas. E é interessante de Jonas, né, irmãos? Porque Deus mandou ele para um lugar e ele foi para o outro. Desobediência. A consequência de uma desobediência é sofrimento. Foi para a barriga lá do peixe lá. Saiu. Depois ele sabia que Deus era misericordioso. Amava o povo. O povo cruel também, mas Deus ama todos. Indistintivamente. E ele sentou lá. Deus criou uma árvore, fez sombra na cabeça dele. Diz a palavra de Deus lá no capítulo 4 do livro de Jonas, que ele se alegrou só por causa da sombra durante o dia. À noite Deus manda um bicho lá para comer a árvore secou. No outro dia sol na cabeça direto dele. Nesse momento ele reclama novamente, fala: Senhor, que me leve logo, é melhor do que eu morrer do que viver. Cansaço, esgotamento. E Deus faz um questionamento: por que você está tão irado? Por que você está tão assim? Irmãos, é impressionante como eu não sei se eu leio a Bíblia de forma errada. Deus perguntando para Jonas: por que você está tão irado? Olha a paciência de Deus, não, irmão? Com esse profeta, homem de Deus, não? Ou não? Homem de Deus. Por que você está tão irado? Quando ele fala com Gideão, eu quero colocar o Senhor à prova. Gideão fala para Deus: eu quero colocar o Senhor à prova. Vai, molha ali e deixa seco aqui. Agora inverte, molha lá e deixa seco aqui. E Deus atende. Paciência de Deus. Tu entende um treco desse, cara? Um Deus Todo-Poderoso que se ele mandar um raio ali, ele fulmina tudo. Deus paciente. E como que Deus trata o cansaço de Elias? Olha o versículo 6. E aqui é difícil muita gente acreditar, mas só pode acreditar qualquer palavra de Deus. Versículo 6, vamos lá. Cadê a galera?
6. Não foi? Foi já? Foi para lá. Elias olhou em volta e viu perto da sua cabeça um quê? Irmão, pão assado no deserto. Você já se perguntou, já fez esse questionamento? Já fez, Jacques? Ou nunca fez? Pão assado no deserto. Uma padaria lá no deserto, ô Jorge. Pensa aí, Deus. Pãozinho assado. Como é que Deus trata o cansaço? Um sustento. Quando você estiver cansado, eu estivermos cansado, lembre-se, há um sustento. Ele é o pão da vida. Eu sou o pão da vida. Aquele que tem sede, se beber de mim, nunca mais voltará a ter sede. Ou seja, sustento para aquele que tem sede, para aquele que tem fome, para aquele que está cansado. Ele é o nosso sustento, irmão. Ele é a nossa fortaleza. Ele é o nosso socorro bem presente nas atribulações. Ele é o nosso Deus Todo-Poderoso, está conosco. Acredite, creia nisso. Quando houver cansaço, há sustento. Quando houver medo, há palavra. E tem no 3 e 4 solidão. Porque Elias, ele fugiu para a caverna, para longe. Primeiro saiu com o seu ajudante. Em determinado momento ele deixou o seu ajudante ali e foi embora sozinho. Ou seja, magoado, frustrado, achando que Deus o abandonou, com a sua alma batida. Às vezes eu estou falando para você que está aqui nessa igreja, falando assim: pastor, essa mensagem é toda para mim, porque é dessa maneira que está a minha alma, é dessa maneira que está o meu coração, frustrado por alguma coisa que eu fiz e não deu certo, magoado por alguma coisa que eu tentei fazer e deu tudo errado, ou alguém que me magoou. Não importa como você está, o que importa é que diante da solidão, do estado de espírito que Elias se encontrava, não acreditava em mais nada, era decepção, era tudo isso. Sabe o que Deus faz? Deus envia o anjo dele agora para visitar Elias. Amém? Aleluia? Amém. O anjo dele vai visitar Elias agora. Nos seus momentos de crise, saiba que Deus vai enviar alguma coisa para aliviar a sua dor, aliviar o seu sofrimento, aliviar a sua solidão. Mas você precisa crer. Olha o versículo 7. O que ele vai dizer? Versículo 7. O anjo do Senhor Deus voltou e tocou nele pela segunda vez, dizendo: levante-se, coma, senão você não aguentará a viagem. O anjo do Senhor tocando em Jesus. Teofania, a própria aparição de Deus por meio do anjo. Está na solidão? Está na deprê? Está bravo para você? Com ansiedade? Você precisa receber a visita do anjo, ou seja, do próprio Senhor. Não estou falando aqui que crente não fica depressivo. Não falei isso. Falei que nesses momentos ele também está presente. Ele está no momento bons e maus. Em todos os momentos ele não perde o controle. E para encerrar, irmãos, no versículo 7, parte B, nós vemos um Elias perdido. 7b. Mas Deus dá a direção. Você está perdido? Não sabe qual direção tomar? Peça direção a Deus. O anjo do Senhor Deus voltou e tocou pela segunda vez. Levante-se, coma, senão você não vai aguentar, não aguentará a viagem. Ele não sabia nem para onde ele teria que ir. Perdido. Mas lá no versículo 16 e 18, nós vemos Deus dando a ele a direção que ele deveria tomar. Então, Obadias foi encontrar-se com Acabe. Ele contou o que havia acontecido. Aí Acabe saiu para se encontrar com Elias. Quando viu o profeta, Acabe disse: então, é você que está aí? Você é o maior criador de problemas de Israel. E Elias falou: eu não. Opa, estou lendo o versículo errado. Perdão. Vou aqui. 16 e 18. Então o Senhor Deus disse:
Volte para o deserto, dando direção. Volte para o deserto, que fica perto de Damasco. Chegando lá, entre na cidade e unja a Jazael com o rei da Síria. Irmãos, Deus dá direção nos momentos mais terríveis da nossa vida para a gente abençoar outras pessoas. Vai ungir. Mas Elias estava fugindo. E vai ungir alguém ainda? É isso mesmo. É isso mesmo. Deus levou Elias a ungir outra pessoa. Irmão, não sei quantos aqui já leram 2 Samuel, no capítulo 12, versículo 20 e 22. E aqui eu encerro minha mensagem falando para você que hoje é tempo. É uma história do rei Davi, quando ele tem aquele filho com Batseba. Diz a palavra do Senhor que é o próprio Senhor quem faz com que o filho de Batseba fique doente. Davi passa a orar a esse Deus, passa a clamar a esse Deus, faz jejum a esse Deus. As pessoas que serviam a Davi tinham até medo de dar alguma notícia pior a ele, pelo estado que estava Davi. Porém, o menino em determinado momento morre, e Davi percebe o cochicho dessas pessoas que o serviam, e Davi faz a pergunta: o menino morreu? E as pessoas falam: morreu. O interessante é a atitude de Davi depois da morte desse menino. Diz a palavra de Deus que ele se levantou, tomou um banho, é isso mesmo, tomou um banho, penteou os cabelos e trocou de roupa. Depois foi à casa de Deus, do Senhor, e adorou. Quando voltou ao palácio, pediu comida e comeu. Logo ele foi servir. Perdão, você pode tocar ali? A gente vai encerrar. No momento de dor, nós precisamos ter força para levantar. No momento de dor, tome um banho. No momento de dor, cuide-se, penteie o cabelo. No momento de dor, adore ao Senhor. E no momento de dor, se alimente e avance. É isso que Davi está querendo nos falar. Eu perdi o meu filho? Perdi. Mas a vida deve continuar. A vida deve seguir. Eu não posso parar no meio do caminho dessa trajetória. É muita dor. Quando estive no início do ano no Brasil, por ocasião do falecimento do meu pai, eu li essa passagem. É a perda, é dor. Eu chorei, fiquei magoado, fiquei triste. Mas a vida precisa seguir em frente. Eu falei, eu preciso me levantar. Eu preciso tomar um banho, eu preciso sacudir a poeira dos meus pés, eu preciso ir embora. Meu pai viveu 85 anos e foi muito bom o tempo que ele teve aqui. E agora eu preciso contar minha história. Preciso fazer um livro diferente, diante de tudo aquilo que ele me ensinou. Então, penteei o cabelo, coisa que eu não tenho muito, mas tentei. E adorei ao Senhor, glorifiquei o nome do Senhor. E me alimentei, me senti melhor. E falei, é o Deus de paz, é o Deus que cura, é o Deus que está comigo. Nesse momento da luta. Qual tem sido a tua atitude, irmão? No momento do aperto, da dor. Qual tem sido a tua ação no momento do desespero, da conturbação da vida, quando te persegue? Elias me ensina que as experiências do passado, as vitórias do passado, quando ele teve no riacho, que foi alimentado, quando ele teve com aquela viúva que foi alimentado, não serve para hoje, porque ele fugiu. Mas o mesmo Deus que alimentou ele naquela época era o mesmo Deus que estava com ele quando ele estava fugindo. Nós precisamos perceber isso. Você já viveu experiências marcantes com Deus e hoje você está adoecida. O mesmo Deus que fez você viver aquela experiência é o mesmo Deus que faz você hoje aqui viver essas experiências de doença, mas que Ele está com você.
te sustentando, te alimentando, te fortalecendo, fazendo o anjo tocar em você, te animando para você prosseguir. Não desista nesse momento. Hoje é noite de você se levantar. Hoje é noite de você tomar um banho, de sacudir a poeira e falar: eu não vou ficar prostrado. Eu vou seguir em frente, porque eu sei quem eu sirvo. É o Deus que não perde o controle. Você pode ficar de pé nesse momento? Esse momento é você com Deus. Eu não vou chamar você para vir aqui à frente, mas é uma mudança de postura. Lembra-se que... Fala, filhão. Vou pedir para a Silva, por favor. Você sabe da sua vida, você sabe o que você tem passado, como você tem andado. Então, fala para Deus: Deus, hoje é dia de eu me levantar. Eu não quero ficar prostrado não, Senhor. Hoje é dia de eu tomar um banho. Hoje é o dia de pentear o cabelo. Hoje é o dia de adorar o Senhor. Hoje é o dia de eu seguir em frente. Fala para Ele, não fala para mim não. Ora, feche seus olhos, ora. Diante de tudo que Elias passou, do medo, tem palavra. Do cansaço, tem sustento. Da solidão, tem presença de Deus. Do perdido, Deus dá a direção. Esse é o nosso Deus. Vamos orar. Senhor, aqui está o teu povo. Essa leitura bíblica, explicação da tua palavra, exposição da tua palavra, é muito semelhante à nossa vida diária. Nós vivemos muitas vezes assim, vivemos momentos extraordinários com o Senhor. O Senhor nos alimenta de uma certa forma no riacho. A viúva, a pessoa desprovida de coisas, nos alimenta. O Senhor faz uma coisa diferente. Mas em certos momentos da nossa vida nós fraquejamos, nós queremos a morte, nós sentimos cansados. Mas nós sabemos que o Deus que nós servimos naquele tempo é o mesmo Deus que servimos agora. E Pai, Elias, como diz lá em Tiago, capítulo 5, versículo 17, é um homem semelhante a cada um de nós, é um ser humano como cada um de nós. E nesse momento eu quero me unir com o teu corpo aqui, Igreja Batista e Taipas, para que o Senhor venha fortalecer o nosso coração nesses momentos de angústia, de dor, de sofrimento. Porque eles virão. Isso é terapia, isso é tratamento do Senhor. Mas que nenhum venha sucumbir, nenhum venha desistir, porque o Senhor é o mesmo Deus de ontem, de hoje e de eternamente. O Senhor é o Deus que acampa os seus anjos ao nosso redor, nos protege, nos cuida. O Senhor prometeu estar conosco nas dificuldades. O Senhor não nos prometeu livrar das dificuldades, mas o Senhor prometeu estar conosco. E por isso nós confiamos em Ti, Senhor, e saímos daqui com a nossa alma encorajada a prosseguir a vida. Pai, se alguém entrou aqui sem esperança, com vontade de dar cabo da sua própria vida, Senhor, que o Senhor sustente essa pessoa, em nome de Jesus. Porque ela é amada do Senhor. Ela tem um preço, foi um preço a pagar por essa vida. E o sacrifício de Jesus na cruz. Ela é amada por nós também. E quebramos todo o laço de morte da vida dessa pessoa, Senhor. E que o Senhor anime esse coração a prosseguir, sem depressão, sem ansiedade. E se isso vier, que possamos passar por tudo isso, sabendo que o Senhor está conosco em todo o tempo. Nós oramos, ó Pai, nós louvamos o Teu nome e engrandecemos a Ti na grandeza da Tua santidade. Coloca coragem em nós, coloca firmeza, fé no Senhor. Essa é a minha oração, em nome de Jesus. Amém.